Então, para quem está acompanhando essa live gravada, essa é a semana Eu Mais Magro, onde a intenção é trazer assuntos pertinentes ao emagrecimento que não estão no seu radar, eles estão no seu ponto cego, vamos dizer assim. Questão de emocional, teu sistema familiar, pai, mãe, filho, esposa, esposo, as questões de inteligência emocional. Hoje a gente vai tratar a questão do sono, né? Como emagrecer dormindo. Muitos dos problemas que a gente tem enquanto acordado está porque o nosso sono está totalmente desregulado, totalmente fora do adequado. E aí, deixa eu só baixar meu som aqui. Eu preciso contar uma história que aconteceu comigo em 2016. Já tinha aí, acho que uns 3 anos de academia, né, que a gente tinha montado a empresa. E nesse período estava muito conturbado, tinha coisas que a gente não sabia necessariamente que tinha que fazer, coisas que estavam muito fora do nosso escopo de conhecimento. E o meu nível de estresse estava lá em cima. E era literalmente das 6 da manhã às 10 da noite trabalhando na academia. Então, imagina, eu tinha que dormir até passar na casa dos meus pais ou dos meus sogros, pegar as crianças, a gente ia dormir, né, saía da academia 10h15, 10h30 de uma forma geral. A gente ia dormir meia-noite e meia, 1h, às vezes um pouco mais, né? As crianças demandavam uma certa atenção também nesse período. E aí eu precisava acordar às 5h30 da manhã necessariamente para estar às 6 na academia. Então, o meu tempo de sono era muito curto. E nesse período, eu lembro até hoje que eu estava montando treino, né? A academia era a parte de baixo ainda, a musculação. Estava montando treino e daqui a pouco travou meu pescoço e eu não conseguia respirar. Travou, eu só conseguia esticar a mão, pegar o telefone e ligar para meu pai. E falar, pai, vem aqui que eu travei, né? Me leva no quiroprata. E eu fui, ele me levou, né? Fez as manobras, destravou. Dali 2 semanas aconteceu o mesmo episódio. Travou de novo, da mesma forma, eu não consegui respirar. Fui nesse mesmo rapaz, que é um amigo meu, ele falou assim, cara, você não tem uma hérnia aí? Não faz muito sentido, mas vou investigar. Fui no ortopedista, o ortopedista pediu todos os exames, né, todos os exames de imagem e tal, ressonância, e não apareceu nada, né? E aí ele falou assim, ele me chamava de Carlinhos, Carlinhos, você precisa dormir mais, cara, dormir melhor, você dorme mal. Isso aí é fibromialgia. E para quem não sabe, fibromialgia é uma doença psicossomática, que ela é proveniente de questões emocionais e psicológicas que não acusa nada em exame. Nenhum exame físico ele tem um diagnóstico preciso, é mais um diagnóstico clínico pelo que o médico vai entendendo. E aí eu comecei a observar que tinha vários pontos de dores nas costas, e a fibromialgia são 12 pontos. E aí eu falei, não, cara, não é fibromialgia não. Ele, não, é fibromialgia sim, você precisa dormir melhor. Toma Rivotril gotas e toma Miosan-Caf, que é um relaxante muscular. E aí eu fiquei inconformado com o fato de eu ter 32 anos e ter que tomar Rivotril. Falei, cara, não faz sentido. Conversei com uma amiga minha que é médica, ela falou, você é muito novo para tomar, né? Dá uma olhada, dá uma avaliada no teu ritmo de vida. Mas o Miosan-Caf eu comprei, ele receitou 10 mg, eu comprei errado, eu comprei o de 5 mg. E eu fui testar, né? Porque eu pensei assim, se eu tomar isso aqui e ele me desligar durante a semana, eu não acordo para trabalhar. E aí eu fui testar no sábado à noite. Eu tomei no sábado à noite e, cara, aquilo ali me desligou, assim, me puxou da tomada, eu fui acordar no outro dia, no domingo, meio-dia, grog, assim, mas me desligou total. Eu falei, cara, não posso tomar isso aqui. E eu comprei errado, eu comprei o mais fraco ainda. Imagina se eu tivesse comprado o que ele tinha receitado. Eu falei, não vou tomar isso aqui. Aí eu comecei a rever o meu ritmo de vida. E aí eu vi que eu não dormia mal, eu dormia bem. Eu deitava e dormia e apagava, recuperava o que dava. Mas eu dormia pouco, porque eu dormia meia-noite e meia, 1h, e 5h30 eu tinha que estar de pé. Então eu tinha uma janela aí de entre 4 e 5h30 de sono. E aquilo ali não era o suficiente para me recuperar, né? E a gente já vai entender o porquê. Então, o que aconteceu? Eu mudei o meu ritmo de vida, aí eu passei a criar um sistema na academia, né, treinar as pessoas, para que eu não precisasse estar às 6 da manhã lá, para que eu pudesse chegar às 7, 7h30, né? E essa 1h a mais de sono fez total diferença no meu dia a dia. Fez com que eu realmente conseguisse sair desse ciclo de dor que eu estava sentindo, né? E não desenvolver a fibromialgia. E realmente aconteceu, eu consegui, né? Por quê? O que acontece no nosso processo? Como que a gente resolve algumas coisas? A gente vai fazendo esses pequenos ajustes. E se você não olhar para isso, a tendência de você ficar mal é muito grande. E aí, nesse período, foi o período que eu mais tive estresse, a minha ansiedade era absurda, então eu não tinha inteligência emocional nenhuma para conseguir controlar. Eu comia demais, eu dormia de menos, eu não treinava, então o meu pico de estresse era muito alto, tinha uma liberação muito grande de cortisol e, obviamente, eu engordei.
nesse período aí eu engordei uns 10 quilos mais ou menos. Então tem tudo a ver com o nosso assunto da semana. E o que acontece se você não dormir direito, né, no teu organismo, na tua vida social? Primeiro, começa a ter distúrbios de memória. Você começa a ter uma dificuldade de concentração, você começa a esquecer as coisas, você começa a ficar mais distraído, porque você não tem concentração nenhuma em nada do que você está fazendo. Então, se você trabalha com coisas que conotam uma atenção maior, seja cognitiva ou física, provavelmente você vai estar com um desenvolvimento profissional muito abaixo do que você é capaz. Isso pode te gerar, inclusive, um risco de vida, né? De repente, dirigindo e tudo mais. Vai te gerar ansiedade, vai te gerar depressão, aumenta a tua irritabilidade, o teu mau humor. Então, a tua convivência social se torna extremamente difícil, porque você se torna uma pessoa difícil de conviver. Porque, literalmente, o que está acontecendo é que você está mal durante todo o dia, porque você não conseguiu descansar, não conseguiu recuperar, né? Baixa o teu rendimento profissional, baixa a tua autoestima, você tem uma distorção da tua autoimagem, então começa a ter uma dificuldade de aprendizado de coisas novas e de fixar tudo aquilo que você aprendeu durante o dia, tá? Então esse problema da insônia, inclusive, pode ser associado à questão do diabetes e da hipertensão, né? Você consegue desenvolver essas doenças através da insônia, né? E às vezes são coisas simples que você vai precisar para o teu dia a dia. E aí, por curiosidade, teve um americano chamado Randy Gardner, que ele tem um recorde de sem dormir. Eles fizeram um estudo lá e, né, teve um acompanhamento médico e tudo mais. Ele ficou 11 dias e 25 minutos sem dormir. E aí ele sentiu tudo isso que eu te falei, mais mudanças no paladar, no olfato, na audição. Então, realmente, o não dormir, cara, te gera um problema muito grande. E aí a gente precisa entender quais são as fases do sono para que você possa efetivamente entender como que é a tua jornada. E aí você vai se enquadrar em quais fases o teu sono fica ou não fica viável acontecer, tá? Então a primeira fase é do sono não REM. Ela é uma fase onde você começa a cochilar, é aquele sono leve e você acorda por qualquer motivo, um barulho, né, ou o cônjuge se mexeu na cama, televisão ligada, qualquer barulhinho que aconteça, você está num estado de alerta ainda, então você acaba acordando. A fase número 2 do não REM é o leve e intermediário, tá? Então a temperatura do teu corpo começa a diminuir e começa a diminuir o ritmo do cardíaco também. Então teu coração começa a bater mais devagar, entrar num sistema de recuperação, de sonolência, tá? O REM número 3, o não REM número 3, é o começo do sono profundo. Então é quando você dá aquela apagadona mesmo, assim, né? Mas ainda não é aquele sono regenerativo, tá? O REM número 4 daí já é o profundo, ele é fundamental para descansar o teu corpo. Então é quando você realmente puxa da tomada e você apagou, tá? E nesse estágio começa a ter a liberação dos hormônios ligado ao crescimento, ligado à fixação mental, ligado à recuperação das células e dos órgãos. Então, quando as pessoas não entram nesse sono, é quando elas começam a desenvolver os problemas de crescimento, os problemas de memória, a questão da diabetes e da hipertensão. Então, isso é um fator fundamental, tá? Mas esse não é o sono mais profundo ainda. O sono mais profundo daí é a próxima fase, que é o sono REM, que é o sono profundo e avançado. É aquele sono de intensa atividade cerebral, onde o teu cérebro ele começa a trabalhar todo o processo regenerativo, e é onde acontecem os sonhos, é onde acontece a fixação da memória, é onde você tem um descanso profundo. Pode cair o mundo lá fora, que o teu organismo está apagado. Você se desliga completamente do mundo exterior, tá? E a grande maioria das pessoas, né, agora falando de uma forma genérica, elas não entram nesse sono. Elas têm um sono muito agitado, fisicamente se mexe muito, né? Não consegue entrar nesse processo. E aí você não consegue nem ter as liberações hormonais da forma como realmente tem que ser, tá? Deixa eu ver o que a Vanessa colocou, exatamente o que está acontecendo. Estou tendo lapsos de memória e faz uns 4 meses fui parar no hospital por estafa mental. Porque se você não dorme, se você está indo dormir meia-noite e acorda 3 da manhã, e aí você já vai entender. A gente vai falar sobre que tipo de modelo de sono você tem, tá? Qual que é o teu tipo. E aí você já vai conseguir fazer uma linkagem do que você precisa fazer.
A NET colocou, acho que vou só até o segundo. Então, se só vai até o segundo, não tem como recuperar, cara. Teu dia passa mal o dia todo. E aí, se você somatizar tudo isso aí, putz, tua vida vira um caos, tá? Então, vamos lá. Preciso explicar o que é a melatonina, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o hormônio do sono. Deixa eu só arrumar meu testar aqui, senão eu vou ficar chutando ele. Que é o hormônio do sono. E esse hormônio, ele é responsável por incitar o sono, tá? Só que tem coisas que a gente faz que libera e tem coisas que a gente faz durante o dia que não libera a melatonina. Então, o que acontece? A melatonina, ela induz o corpo a entrar no modo de repouso, tá? Então, a liberação dela faz com que você comece a sentir sono, tá? Ele é um regulador natural do sono. A exposição à luz impede essa produção de melatonina. E assim começa, quando você está exposto à luz no período da noite, por exemplo, começa a deixar o teu estado, você em estado de alerta, tá? E quando essa luz é cortada, necessariamente vai começar a produzir a melatonina. E aí vem a importância de alguns fatores que a gente vai comentar daqui a pouquinho um por um. Mas, por exemplo, assim, eu vejo gente dormindo de luz acesa. Ou uma luz baixinha no canto, um abajur. Isso interrompe a produção da melatonina. Então, a tendência do teu sono não ser bom é bem grande, tá? E agora que vem um dos fatores principais. Se eu fosse pegar essa live e colocar um fator principal, esse seria um dos dois fatores principais, que é entender qual que é o teu cronotipo. Não tem pessoas que você fala que você vê que falando que funcionam melhor de manhã, outras que funcionam melhor à tarde, outras à noite, né? Então, existe um processo biológico chamado cronotipo. E existe um teste para saber qual que é o teu cronotipo, para saber qual que é o teu sistema de funcionalidade, em qual momento do dia você rende mais, em qual momento do dia você dorme melhor. Né? E através desse teste, que eu vou mandar lá no grupo VIP, então se você não está lá, entra lá no grupo VIP, você consegue ter uma ideia de qual é o teu cronotipo e quais ajustes você precisa fazer no teu dia para você dormir melhor, tá? Então o cronotipo é predisposição natural que cada indivíduo tem de sentir picos de energia ou de cansaço ao longo do dia, né? E qual que é o melhor horário do dia para essa pessoa acordar. Já tinha ouvido falar nisso aí? São 3 tipos de cronotipo. Tem os diurnos ou matutinos, que tem o pico de produção de melatonina. Agora presta atenção, Net e Vanessa. Existem picos de produção de melatonina, que é o que induz ao sono, né? Antes da meia-noite. Então as pessoas que são diurnas, que elas funcionam melhor de manhã, elas sentem sono mais cedo, elas dormem mais cedo, porque a produção biológica de melatonina delas é mais cedo, e elas acabam acordando mais cedo. Então elas funcionam melhor na parte da manhã, elas têm essa produtividade melhor na parte da manhã, né? Mas elas dormiram mais cedo porque elas sentem sono mais cedo, o organismo delas libera a melatonina mais cedo, e isso faz com que elas sintam sono, durmam e acordem mais cedo. A produtividade melhor delas é necessariamente no período da manhã, tá? E elas começam a sentir uma sonolência no período da noite. Aí vem o vespertino ou noturno. Então são pessoas que não conseguem efetivamente dormir cedo. As pessoas que têm o pico da melatonina próximo das 6 da manhã. Então elas começam a sentir um sono da metade da madrugada em diante, das 3, 4 horas da manhã em diante. Então 6 da manhã é o pico de melatonina delas. Necessariamente elas não vão conseguir dormir à noite. Porque, né, a melatonina dela é induzida mais tarde, tá? Isso faz com que ela tenha tendência a sonolências diurnas, ela sinta uma necessidade de compensar final de semana, dormindo muito final de semana, mas não recupera, ela está sempre sonolenta durante o dia, ela não consegue descansar de forma eficiente, né? E ela sente essa dificuldade absurda de se manter acordada durante o dia. Então a produtividade dela vai lá embaixo. Né? Mau humor, irritabilidade, lapsos de memória e por aí vai. Eu sinto sono cedo, o problema é que não relaxo para dormir. Realmente sinto mais disposição pela manhã. Então, mas você vai fazer o teste lá no grupo, você vai entender qual que é o teu cronotipo. E o que você tem que fazer daí para mudar, tá?
E aí tem o intermediário. Eu sou o intermediário, eu fiz o teste, eu sou intermediário. Então não é nem da noite e nem do dia, tá? O pico de melatonina de uma pessoa intermediária é 3 da manhã. Então ela consegue dormir toda a madrugada. Ela dorme no geral da meia-noite às 8 da manhã. Esse seria o lapso de tempo ideal de sono para essa pessoa, né? E ela tem maior flexibilidade de horário com relação ao rendimento dela. Ela pode render bem de manhã e pode render bem no período da tarde. E aí, trazendo o meu caso novamente, eu dormia entre meia-noite e meia e 1 hora e acordava às 5h30 da manhã. Então eu perdia aí em torno de 2h30, 3 horas do meu sono, e grande parte desse potencial sono seria do meu sono REM, que é onde eu estou mais profundo no meu sono. Por isso que eu comecei a ficar doente. Inclusive, biologicamente, era onde eu tinha maior liberação de melatonina, que é próximo das 3 da manhã. Então começava a ter uma liberação maior da melatonina, que é onde eu entrava no sono REM, eu logo acordava. Então eu não tinha um tempo de recuperação maior. E aí, né, se eu fosse levar a sério o que o médico me falou, não que a gente não deva levar, mas se eu não questionasse, eu estava tomando Rivotril até hoje para dormir. Né? O meu pai é uma pessoa que ele tomava Rivotril até pouco tempo atrás, e aí andava feito um zumbizão, né, no período da manhã até começo da tarde ali. E tinha uma dificuldade muito grande de dormir. E aí eu vou contar para vocês também o que a gente fez com ele que ajudou no processo, tá? Então, qual que é a importância de você saber qual que é o seu cronotipo? Primeiro, entender qual que é o teu pico de liberação de melatonina, né? Porque às vezes você está fazendo um processo totalmente ao contrário. Às vezes não é que você sofre de insônia, mas o teu ritmo de vida, os teus horários, a forma como você faz as coisas, a tua alimentação, está desregrado relacionado a isso, né? Então você entender o teu cronotipo, entender em qual perfil você se enquadra de cronotipo, faz com que você tenha ações diferentes no teu dia a dia para você mudar esse processo, tá? E aí eu preciso falar um pouquinho dos hormônios de uma forma bem rápida para a gente não necessariamente aprofundar nisso e pensar mais no que você vai fazer durante o dia. Mas existe um hormônio chamado cortisol, que esse hormônio, quando a gente dorme, ele diminui, né? E ele é o contrário da insulina. A insulina vem e tira o açúcar do sangue. O cortisol ele vem e traz o açúcar para o sangue. Tem um mecanismo de defesa do organismo que ele vai fazendo esse trabalho ali. Quando falta, libera cortisol. Quando sobra, libera insulina. E o hormônio da insulina ela está diretamente linkada com o diabetes. Então, se você dorme mal, você aumenta a sua produtividade de cortisol. Ou se você aumenta a produtividade, a produção de cortisol, você diminui a tua qualidade do sono, se o teu cortisol está em excesso. E o cortisol, o excesso de cortisol, ele vai gerar insônia e ele vai gerar retenção maior de gordura. Ele dificulta a quebra de gordura como fonte de energia. Então, em vez de você emagrecer, você acaba engordando pelo nível de estresse, tá? E aqui vem um ponto bem importante também. Tem uma coisa chamada glândula pineal, que ele é um regulador biológico do nosso organismo. Essa glândula, ela libera mais melatonina. Então, quando a gente está mais exposto à luz, diminui a liberação da melatonina. Quando a gente não está exposto à luz, a gente aumenta a liberação da melatonina. Existe um processo de regulação do teu organismo que imagina que seja uma fotocélula. Sabe aquela fotocélula da luz automática? Que quando escurece, ela acende a luz e quando amanhece, ela apaga a luz automaticamente para você não ter que fazer manual? O nosso organismo ele tem esse sistema de uma forma contrária. Como que funciona? Quando você sai para a luz natural, né, pela manhã, ele dá um start no teu reloginho biológico e fala assim, ó, agora você acordou, você tem tantas horas para trabalhar para daí você começar a sentir sono. Então se você acordar 7 da manhã, mas sai de casa 9, 10 horas para pegar a luz, para ir trabalhar ou qualquer coisa assim, você está dizendo só para o teu organismo que você está acordando às 9, 10 horas, que é o horário que você pegou a luz natural. E aí vai chegar meia-noite, 1 hora da manhã, você vai estar podre de cansado, mas você não vai ter sono, porque ele não cumpriu aquele lapso de tempo para que você se sinta cansado a ponto de dormir. Então ele não tem o estímulo da liberação da melatonina. Então, uma das coisas mais simples que você tem de resolver com relação à tua insônia é você sair na luz natural na parte da manhã, 10, 15, 20 minutos, 30 minutos se você tiver condição disso. O que é luz natural? É o sol? Não necessariamente. Tipo, hoje está nublado, mas eu sair aqui na sacada, sentar ali e tomar essa luz natural 10, 15 minutos. Isso vai acordar o meu sistema e vai dizer para mim, ó, tá rolando o teu tempo de vida útil do dia de produtividade. Quando chegar lá por 11 horas eu vou te dar sono porque você já cumpriu o teu tempo de trabalho.
Seria mais ou menos nesse processo. Então, se você tem dificuldade para dormir, primeira coisa a ajustar é isso aí. Começa a acordar e sair para a luz natural. Por exemplo, abrir a cortina já é uma forma de você, né, se expor a essa luz externa e fazer com que o teu organismo ele comece a acordar. Se você deixar teu quarto todo escuro ao longo da manhã, vai ter uma dificuldade de sono, porque daí vem diretamente o processo da melatonina. Então, primeira ação que você tem que tomar se você tem dificuldade em dormir é começar a sair para a luz natural na parte da manhã, 10 a 20 minutos pelo menos por dia. Ele vai começar a fazer com que esse regulador vá se resetando até chegar um instante que você vai sentir sono no momento adequado, tá? Quais são os meios que você tem para regular o teu sono, então? Às vezes você não sofre de insônia, às vezes você causa a tua insônia, né? Então, primeiro, é luz natural no período da manhã para você acordar o teu organismo e fazer essa regulação realmente funcionar. Segundo, é luz baixa no período da noite. Então vai chegando o período da noite, lá 7, 8, 9 horas da noite, vai diminuindo as luzes da casa, vai apagando as luzes da casa, vai ficando uma luz mais escura até o momento de você ir dormir. Uma luz mais baixa. Se tiver a possibilidade de uma luz amarela, melhor ainda. Porque através da nossa retina, a luz entra e estimula essa glândula pineal a liberar ou não a melatonina, tá? Celular na cama. Vai pro quarto, deita, celular. A luz clara no rosto efetivamente vai diminuir a liberação de melatonina. Então você não vai sentir sono. Você só vai sentir sono a hora que você desligar aquilo ali e o quarto ficar escuro, tá? Outro dado importante para você ter sono da forma correta. Se desconectar do trabalho quando chega em casa. Então, se você tem a possibilidade de se desconectar do trabalho, porque se ficar pensando no trabalho, trazer trabalho para casa, você vai estar sempre gerando atividades nos teus neurotransmissores e você vai começar a liberar cortisol e adrenalina. Então, você entra no estado de alerta. Então, aumenta teu nível de estresse, se desconecta para você realmente poder ter a possibilidade de ter sono, tá? Processos de oração antes de dormir, te traz uma paz interna. Muda teu sistema neural, ele diminui as atividades cerebrais e te traz uma paz, uma sensação que você está ok e você acaba dormindo, além do processo de fé, né? Evite ingestão de líquidos antes de dormir, né? Então, tipo, 7 horas da noite, 8 horas da noite, se tomar muito líquido, a tendência de você querer ir no banheiro de madrugada, eu conheço pessoas que falam assim, nossa, eu acordo todas as noites para ir dormir. Mas as pessoas, inclusive, acordam para tomar suco, água de madrugada. Biologicamente, o teu organismo vai ter que eliminar de alguma forma. Faça atividade física. A atividade física ela vai fazer com que você gaste energia naturalmente e você sinta um cansaço físico natural. Além do que vai diminuir a ansiedade e diminuir essa produção de cortisol a médio e longo prazo, porque você vai, né, colocar essa energia para fora. Direcione bons pensamentos antes de dormir. Então, às vezes as pessoas querem discutir sobre problemas do trabalho, problemas financeiros, problemas de relacionamento antes de dormir ou na cama. Cara, não vai. Você vai plantar uma sementinha lá e você não vai resolver o problema. Então, nessa época que eu falei da minha história, era uma época que a gente tinha muita dificuldade com isso. Porque eu e a Silmara, a gente trabalhava junto, mas a gente não tinha tempo de conversar na academia. Chegava em casa, a gente deitava, ela falava assim, então, eu tenho um problema para te contar lá da academia. Falei, cara, agora não vai resolver. Não, mas eu só tenho agora para te contar. Eu falei, pois é, mas se me contar agora, você vai plantar um problema na minha cabeça e eu não vou conseguir dormir. Né? Então a gente criou esse combinado que na cama a gente não fala sobre esses problemas. Métodos respiratórios. Existem métodos de respiração, formas de respirar que te induzem a baixar o nível de estresse e te induzem ao sono. Tá? Não usar nenhum tipo de luz durante o sono. Então a minha filha, eu tenho uma briga com ela porque ela disse que tem medo do escuro, ela quer dormir com um abajurzinho colorido, mas isso atrapalha o processo do sono REM, porque atrapalha a liberação do hormônio que eu falei, né, da melatonina, e isso faz ela não relaxe da forma correta. Procure uma posição saudável para dormir, porque às vezes as pessoas dormem assim, ó, e aí no outro dia elas acordam com o braço todo dolorido, toda torta. Então se informe sobre qual é a melhor posição para você dormir. No começo talvez exista uma resistência do teu físico para dormir numa posição nova, mas você se adapta, né? Então eu tenho uma dor na lombar muito forte e uma das causas era porque eu dormia torto, né? Quando eu melhorei a minha posição, entendi isso, me adaptei a uma nova posição, melhorou bastante a minha qualidade do sono. Porque eu sempre dormi bem, só que teve uma época que eu estava acordando como se eu tivesse tomado uma surra durante a noite. E perguntei para a Silmara se ela estava me batendo, ela jurou que não, então eu imagino que eu estava dormindo mal. E aí eu não recuperava, eu dormia, mas eu não recuperava necessariamente, tá? Aí entra um processo que quem me ajudou foi uma nutricionista,
que ela me receitou uma coisa chamada GABA. O que é o GABA? O GABA é uma substância que o nosso organismo ele libera naturalmente, tá? Ele atua nos neurotransmissores de GABA, e esses neurotransmissores eles são para diminuir a produtividade de energia do organismo. Eles vão fazer com que você sinta um processo de relaxamento mais profundo. Só que é diferente de um relaxante muscular que te desliga da tomada. Ele só diminui. Então, provavelmente, eu diminui o movimento que eu fazia dormindo, né? Então, possivelmente, eu me movimentava muito e acordava dolorido. E ali ele relaxou, ele diminuiu minha produção cerebral de movimentos, por exemplo. Isso fez com que melhorasse muito minha qualidade do sono, tá? Galera, alguma dúvida aí? Pessoal que está entrando agora, nós estamos na semana Eu Mais Magro, onde a gente está abordando assuntos relacionados ao lado sistêmico do emagrecimento, emocional, comportamental, e hoje estamos falando necessariamente sobre o sono, né? O que você pode fazer para melhorar a tua qualidade do sono. Hoje eu fiz uma pesquisa no grupo e muita gente tem problema com insônia ou com dificuldade na qualidade do sono. Isso necessariamente vai aumentar a tua possibilidade de engordar. Então a ideia é agir nesse processo. Então quem entrou agora e não está no grupo VIP, entra no grupo VIP, no link está na minha bio. Lá eu vou liberar um teste para você entender qual que é o teu cronotipo biológico. Cronotipo se você é uma pessoa que tem rendimento melhor de manhã, de tarde, de manhã ou de noite, ou é intermediário, se você atua melhor de manhã e à tarde, né? Então você sabe, inclusive biologicamente, como que você pode fazer para melhorar a tua qualidade do teu sono. Vamos lá. Galera, alguma dúvida? Tranquilo? O que eu tinha para compartilhar é isso. É um assunto extremamente relevante para quem quer emagrecer, para quem quer ter uma qualidade de vida melhor. Então, quem não está lá no grupo VIP, entra lá que eu vou largar o teste do cronotipo. Beleza? Valeu! Até mais!